A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. Vídeo esse que é o subsídio da Escola Dominical da revista Betel, lição de número 3 do quarto trimestre do ano de 2020, cujo título da revista é A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. A lição de número 3 tem como tema aí Vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Esta revista é comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que além de pastor, é teólogo, conferencista, jornalista e pastor-presidente na Assembleia de Deus Ministério Madureiras, em Andratas, Minas Gerais. O textuário da lição é: por que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz? Romanos capítulo 8, versículo de número 6. A verdade aplicada diz assim: aquele que nasceu de novo e anda em espírito não mais vive dominado pelas inclinações da velha natureza. Os objetivos das lições, como sempre, é 3. Apontar os mecanismos de defesa existentes, tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano e explicar como a graça divina atua. E o texto de referência que será usado para leitura em classe, seja presencial ou online, está em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24 e versículo 31 e 32. E antes de a gente prosseguir aqui com esse subsídio dessa lição número 3, eu gostaria de apresentar para vocês aqui rapidinho alguns livros. O primeiro aqui está um pouquinho acabado, né? Porque ele é bem velho. Eu herdei do meu pai, que tem como título Cartas aos Romanos. É um livro com cunho hermenêutico que vai tratar aí de versículo por versículo da carta aos Romanos, né? Assim, aquela famosa exegese bíblica. É um livro muito forte, principalmente para esse tema que estamos aí estudando da nossa lição deste quarto trimestre. Vale a pena você adquirir. Bom, eu não sei se tem aí, né, com uma nova tiragem da CPD. Os próximos livros aqui são de minha autoria, pela graça de Deus, e sendo bem rápido aqui, conselhos básicos para quem tem um chamado. Aqui eu falo 65 coisas, entre elas do que fazer, do que não fazer, como dirigir um culto, como preparar uma pregação, como estudar a Bíblia. Tem uma palavra direcionada somente para diáconos, e no final tem alguns esboços. São poucos esboços, mas vale a pena. De repente você até pensou, mas pai, eu vou pregar em cima dos seus bolsos? Gente, em Mateus capítulo 3, versículo 1, a gente vê que João começa pregando dizendo: arrependei-vos. E em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus prega o mesmo sermão dizendo: arrependei-vos, no início do seu ministério. Você precisa ter a convicção que a mensagem não é sua, pertence a Deus. E você não fica com inveja de quem ministra algo que Deus te deu e Ele está aplicando, né? O segundo livro aqui é de minha autoria, falando sobre relacionamento, né? O que realmente a Bíblia diz. Esse livro aqui é muito bom. Ele serve tanto para casados como para jovens solteiros. Tem gente que vai usar textos aí errados, como Romanos capítulo 1, para poder dizer o que não deve fazer. E usam outros textos para falar o que não pode fazer. Esquecendo que a Bíblia tem um livro que fala só sobre coisas calientes, né? Que é o livro de Cantares. Bom, e o último livro aqui que eu quero apresentar para vocês é esse aqui, que eu amo um pouco demais, Lições de Provérbio. Capítulo por capítulo de provérbio esboçado. Muito bom, muito forte. Você vai amar este livro. E vamos dar prosseguimento à nossa lição. Mas antes, não se esqueça. Você que acompanha o nosso canal, já deixa o seu like para fortalecer e a gente passar aí a marca aí de 100 likes nesse vídeo, porque eu sei que você gosta da palavra, gosta de Bíblia e está aqui justamente por isso. E você que está passando pela primeira vez pelo mesmo motivo de amar a Bíblia e ser frequentador da escola dominical, não somente professor, já se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare para receber notificações de vídeo novos. Tem aí pelo menos 3 segundos para fazer isso. Tudinho. Dá like, se inscrever e ativar o sininho. Pronto, já foi. Muito obrigado, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos lá. Primeiro tópico da lição: as defesas da velha natureza. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 24,
faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Ainda no mesmo capítulo, no versículo 15 e 16, Paulo deixa bem claro que este corpo da morte é um corpo que parece que morreu nas águas batismais, mas esse homem parece que não morreu afogado, né? Ele vira e mexe, ressurge, lutando com o novo homem, como diz lá a frase de Martinho Lutero: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E como disse no versículo 15 e 16, Paulo fala sobre essa briga, sobre essa luta entre a velha natureza e a nova natureza, entre o velho homem e o novo homem, entre o homem carnal e o homem espiritual. Ao dizer: o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer, isso eu vivo cometendo. Paulo está falando ali sobre a batalha travada entre esse novo homem e o velho homem. E Paulo faz menção de que esse velho homem precisa de alguém que o ajude a o livrar. E é justamente isso que vamos tratar nesta lição. Este velho homem que parece não querer morrer em mim, em você, luta constantemente contra o nosso novo homem para dominar o nosso corpo, nos escravizando em nosso pecado, construindo um mecanismo de defesa para se proteger, trocando então a verdade de Deus pela mentira de Satanás, como bem nos ensinou o evangelista João na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 5 a 10, e também no capítulo 2, versículos número 1. Um dos mecanismos de autodefesa desse velho homem que a gente parece não conseguir se livrar dele, possui aí a síndrome de Adão. Sabe, aquela transferência de culpar o outro pelo erro que ele mesmo cometeu, pela sua negligência, pela sua omissão. Então, essa síndrome de Adão parece que está em nós, porque a gente não consegue confessar os nossos erros, mas temos facilidade de jogar esse erro nos outros. Isso o nosso velho homem encontra mais facilidade de falar do outro ao tentar se esconder de todas as suas falhas, colocando em evidência os erros dos outros, tentando negar e mentir que eu não tenho falhas para os outros, camuflando assim os meus erros que o velho homem insiste permanecer, indo contra as orientações de Deus, que diz lá em Provérbios capítulos número 28, versículo 13: aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança do Senhor misericórdia. A gente parece que tem essa dificuldade de ir até Deus, ou até mesmo até o nosso irmão, como nos ensina o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículos de número 15 e 16, indo até uns aos outros, confessando o nosso pecado, para que a oração da fé possa curar, ajudar aquele que permanece, aquele que tem o vício de permanecer no seu próprio erro. O tópico de número 2 dessa lição diz: a ira. A ira é um problema universal, dominante em todas as culturas, experimentado por todas as gerações. Ou seja, ninguém está livre deste veneno. Nem mesmo o fato de você ser um cristão te deixa imune a este veneno tão perigoso. Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, dá a entender que a ira é uma porta de acesso que dou para que o mal entre e me domine. Vejamos o que ele diz em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. Do que Paulo está falando? Se você olhar o contexto, e isso é muito bom você fazer, porque texto sem contexto é pretexto para se jogar dentro de um cesto. Então, olhando para o contexto, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando aos Efésios, o contexto está no versículo 26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Paulo deixa bem claro que a ira é algo que acontece com todos, porém, não podemos permitir que a ira se torne pecado. E não podemos deixar que o dia termine sobre a nossa ira, porque se a gente fazer isso, corremos o grande perigo de escancarar a porta para que o diabo entre e tome um lugar que não pertence a ele. Porque quando eu permito ser dominado pela minha ira, eu perco o meu controle, abrindo as portas para que Satanás tenha acesso para me dominar. Porque fazendo assim,
o meu pecado, a minha natureza, o meu homem carnal, o meu velho homem, ele começa a ser controlado por essa ira que tem aí o controle, total de Satanás sobre ela. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está alertando aos Efésios, em uma carta essa que serve para os nossos dias. Paulo deixa bem claro que nós podemos dominar, controlar, e essa lição nós aprendemos com o próprio Deus em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 7, quando Deus vai tentar tratar o coração de Caim, que é um coração perverso, um coração maligno, que está sendo dominado pela ira. Ira essa que tem o seu controle no mal que é Satanás. Logo Deus vai conversar com Caim dizendo que ele pode ser aceito por Deus caso ele aprenda a dominar, ter um controle das suas emoções. Que ele possa não permitir que Satanás o controle, mas que ele controla, mas que ele tem o poder, a força de tomar as decisões certas, de não se entregar à sua ira. Só que você vê mais à frente que Caim assim não faz, Pelo contrário, ele permite que a ira o domine, ele não domina a sua ira. Ele não sabe controlar as suas emoções, porém, ele permite com que este mal domine a sua vida, e isso faz com que esse homem velho, que Caim nunca o matou, permite dominá-lo, aonde Paulo, no contexto, que é o capítulo de número 5, em seguida, já vinha falando sobre a obra da justificação, e agora Paulo vai entrar na obra da santificação, pois sem a obra da justificação não tem como acontecer a obra da santificação. E santificação essa que vamos ver aqui no tópico de número 3, a graça de Deus e a velha natureza. Pois Paulo deixa bem claro que este processo de justificação, santificação, é um processo que Deus opera em nós. O próprio apóstolo Paulo fala isso na carta aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde o apóstolo Paulo diz que o Deus de paz que opera em nós e através da sua poderosa palavra nos confrontando dia a dia, para que nós, através da sua poderosa palavra confrontadora, possamos matar esse velho homem que tenta ressuscitar. Como vemos aí em João capítulo 17, versículo 17. Porém, não podemos esquecer que este processo de santificação é um processo progressivo, como bem ensina aí o homem sábio Salomão em Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isto significa que à medida que o crente vai crescendo na fé, ele também vai amadurecendo em seus atos pessoais. Logo, na graça de Cristo, encontramos o remédio para o veneno que tira a vida, que é o pecado. Vacina essa, chamada santificação, que é um processo progressivo, processo esse que não começa onde os homens vê. Paulo chama em Gálatas capítulo 2, versículos de número 6, uma coisa fingida da santificação. Paulo fala isso também lá em Colossenses capítulo 4, versículo 4, porque isso na verdade é só uma aparência. Só que Deus não aceita a aparência do homem. E este processo da santificação somente ocorre quando eu me permito ser alcançado pela graça de Deus. Por mais que a graça de Deus seja para alguns irresistível, como vemos em Atos capítulo 6, versículo 10, já outros a rejeita, como vemos também em Atos capítulo 7, versículo 51. Ou seja, querendo ou não, o livre-arbítrio que Deus me deu faz com que eu tenha o direito de escolher, de decidir em permanecer dando força ao velho homem ou matar ele dia após dia. Por isso que quando eu me arrependo diante de Deus, permito que a graça de Cristo passe a dominar minha vida através do seu Espírito. Pois se eu de fato viver no Espírito, a minha carne estará sob o domínio do Espírito. E então teria a minha vida regida e regulada pelo Espírito Santo,
que habita em mim. E não se esqueça, a gente vai finalizando o vídeo por aqui, porque esse aqui é um subsídio da lição a qual você está preparando, né? E eu espero que nesse último momento aí, nessas horas corridas de preparação de aula, que Deus em Cristo continue te guiando nessa preparação. E a gente vai encerrando por aqui. Eu espero em Cristo Jesus que Ele continue te dando graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Não se esqueça, aqui é apenas um subsídio que vai te ajudar em alguns pontos da lição. Eu espero muito em Cristo que Deus te guie através do seu Espírito na sua preparação de aula e que você possa não somente passar o conhecimento, mas também que esse conhecimento possa fazer parte da sua vida para que você então possa aplicar este conhecimento em sua vida. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos guardando nesse novo normal. Não se esqueça, deixa seu like, passando a primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para o próximo vídeo. Graça e paz.